Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é A Palavra do Reino, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 29 de novembro de 1970. Nossas atenções se voltam agora para o Evangelho segundo Mateus, versículos 16 e 17, e segundo Lucas 23 e 24. Também nos interessa muito a explicação dos versículos 18 e 19 de Mateus, 15 de Marcos e 12 do capítulo 8 de Lucas. Como os interpreta o Espírito da Verdade pelo céu da LBV? Disse Jesus: Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que hoje ouvis e não ouviram. Dizendo tais palavras, Jesus aludia ao Espírito encarnado. Os profetas e os justos, de quem ele fala, previam a vinda do Cristo. Felizes teriam sido se ela se houvesse verificado durante o tempo da encarnação de todos eles. E prossegue o Mestre na parábola do semeador. O caminho a cuja margem a semente caiu são aqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem, que a escutam e de cujo coração mal a tem escutado. Satanás a vem arrancar, pelo temor de que esses, crendo, se salvem. A palavra do reino significa os ensinamentos dados pelo Cristo, para que os homens aprendessem a merecer o reino do céu. Embora não fosse o próprio Deus, ele podia dizer que personificava a palavra do reino, por ser de Deus o órgão que se fizera carne, no entender dos homens que o julgavam encarnado como eles, no invólucro corporal humano, mas que, na realidade, se fizera carne, encarnando apenas num perispírito tangível, num corpo perispirítico incorruptível. Quanto às expressões Satanás, diabo, maligno, sinônimas, como sabeis, eram empregadas para exprimir a mesma coisa. Designam figuradamente, de modo emblemático ou simbólico, os espíritos maus, espíritos de erro e de mentira, espíritos inferiores, impuros, levianos ou perversos. Falando do maligno, que arranca do coração do homem a palavra do reino pelo temor de que, acreditando, o homem se salve,
referia-se o mestre aos espíritos maus que se congregam em torno dos que não lhes resistem e procuram impedi-los de sair da situação precária em que se encontram. A crença humana em Satanás ou diabo, com seu inferno eterno, se originou da necessidade de materializar os símbolos a fim de os tornar perceptíveis à matéria. Foi um freio, um meio de infundir terror, às vezes salutar, durante os séculos que se seguiram à ascensão do Cristo. Como impedir que o homem modifique a verdade ao sabor de suas conveniências e necessidades? Como impedir que o homem explore o homem? Como impedir que o inteligente domine o simplório, que o forte esmague o fraco e que, para consegui-lo, empregue todos os meios ao seu alcance? Qual o freio mais próprio do que o temor para ser usado naquela época de ignorância e de barbárie em que teve início o reinado de Lúcifer? Esse temor era o meio de que lançava a mão a igreja humana, tanto contra o forte quanto contra o fraco. Era o jugo que se aplicava igualmente a todas as frontes para domar todas as naturezas. Não reproveis com excesso. O que na antiguidade se passou com os hebreus de dura cerviz e depois convosco, tinha de ser assim. Impotentes teriam sido então a lei de amor e caridade que hoje vos pregamos, a lei da reencarnação natural e imutável, que vos revelamos sem véu, em seu princípio e nas suas consequências. Leis que, pela reparação, pela expiação e pelo progresso, vos mostram o caminho que tendes de percorrer para entrardes, purificados no reino do céu. Ao fogo das paixões humanas foi preciso contrapor um fogo ainda mais ardente, capaz de abalar aqueles homens de coração empedernido, os quais, sem isso, se teriam estrangulado uns aos outros desapiedadamente. O que se deu, portanto, tinha de se dar. A fonte era boa, mas o homem a turvou, e o lobo das paixões humanas continuou a escurecê-la. Hoje, pela nova revelação, restituímos ao manancial a sua limpidez de outrora, e a fonte da vida, em vez de se despenhar sobre pedras que seriam arrastadas pela torrente, vai deslizar tranquila e clara por sobre dourado saibro que lhe formará o leito. Nada mais dos vãos temores, todavia úteis naqueles bárbaros tempos. A unificação das revelações do Cristo de Deus proclama: abaixo a exploração do homem pelo homem. O ignorante deixará de ser presa do instruído, porque a verdade tem de se universalizar. O forte não mais esmagará o fraco, porque a força do primeiro não servirá senão para amparar o segundo. O poderoso não pisará mais a fronte do pequenino, porque, ao contrário, se abaixará cheio de solicitude, para tomar o outro nos braços e ajudá-lo a erguer a cabeça para o céu. Cada século tem tido suas criações, destinadas todas ao progresso da humanidade.